Olá, pessoal! Na aula 6, tema D, vou tratar sobre o tempo de usinagem. O tempo de usinagem é uma informação importante para o planejamento da produção e para o levantamento dos custos envolvidos. Depende do tempo de preparação, que costumamos chamar de tempo de setup, que é gasto na substituição da peça usinada pela peça bruta, da velocidade de avanço e do percurso da ferramenta. O tempo de usinagem é a somatória do tempo de setup com o tempo de corte. A partir deste tempo, pode-se calcular, por exemplo, o tempo de usinagem de um lote de peças. Como se faz isso? Multiplique-se o tempo de usinagem pelo número de peças do lote e divide-se pelo número de máquinas que serão utilizadas. Aqui embaixo tem um 60 para que o resultado seja em horas, já que o tempo de usinagem da peça é em minutos. Muito simples, não é verdade? A variável principal deste cálculo é o tempo de corte. Seu cálculo é simples. O tempo de corte é simplesmente o espaço percorrido pela ferramenta dividido pela velocidade de avanço. Vamos entender isso com um exemplo bem simples. Essa imagem mostra um canal a ser usinado. Quanto tempo levou essa usinagem? Vamos analisar. Esta é a peça vista de lado e esta é a fresa. Na usinagem, ela vai sair da posição inicial e se mover até a posição final. O espaço percorrido é a distância que o centro da ferramenta percorreu. Neste exemplo, a distância foi o comprimento da peça somado com um pouco mais do que o raio da ferramenta antes e depois. Vamos adotar os valores e realizar os cálculos. Usaremos uma fresa de topo em aço rápido com dois gumes de corte e diâmetro de 25 milímetros. Os parâmetros recomendados pelo fabricante são velocidade de corte de 30 metros por minuto e avanço por dente de 0,12 milímetros. A peça possui 100 milímetros de comprimento. A fresadora possui as seguintes características. Estas são as rotações do eixo árvore e estas as velocidades de avanço disponíveis. Com esses dados eu pergunto, quanto tempo levará a usinagem de uma peça? Precisamos fazer o cálculo da velocidade de avanço. A velocidade de avanço é o avanço por dente multiplicado pelo número de dentes e pela rotação. Então, antes, é necessário fazer o cálculo da rotação. Esta é a equação. Substituindo os valores, resulta em quase 382 RPMs. Agora, retornando para o avanço, pode-se substituir os valores e obtemos quase 92 milímetros por minuto. Mas esses valores estão disponíveis na fresadora? Pois é. Adotando os valores disponíveis, temos o seguinte. A rotação calculada foi de quase 382. As disponíveis são estas. Os valores mais próximos são 330 e 420 RPM. O avanço calculado foi de quase 92. Os disponíveis são estes. Os valores mais próximos são 84 e 98 milímetros por minuto. E agora, quais adotar? Temos as seguintes possibilidades. A abordagem conservadora consiste em poupar a ferramenta adotando os menores valores, n igual a 330 RPM e velocidade de avanço igual a 84 milímetros por minuto. A abordagem agressiva consiste em maximizar a produtividade com os maiores valores, rotação de 420 RPM e velocidade de avanço de 98 milímetros por minuto. Claro que se pode adotar um meio termo, mas neste exercício o critério será adotar os valores mais próximos dos calculados, ou seja, rotação de 430 RPM e avanço de 98 milímetros por minuto. Coincidentemente, os valores mais próximos deste exemplo são justamente os da abordagem agressiva. Muito bem, finalmente podemos fazer o cálculo do tempo de corte. Esta é a nossa equação
E, substituindo os valores, temos esta situação. Para a distância, eu considerei os 100 milímetros de comprimento da peça, mais um raio antes e outro depois. O resultado será 1,27, ou, se preferir, 1 minuto e 17 segundos. Simples demais, não é mesmo? Então, é hora de incrementar um pouco. Calcule o tempo de usinagem em horas e minutos de um lote de 2.300 peças, sabendo que duas máquinas foram disponibilizadas e considerando como 36 segundos o tempo médio de preparação entre peças, ou seja, o tempo de setup. Essa é a nossa equação, o tempo de usinagem é o tempo de corte mais o tempo de setup. Substituindo os valores, temos 1,27552 mais 0,6, que são os 36 segundos em minutos. Somando tudo, 1,87 minutos. Então podemos calcular o tempo do lote, que é o tempo da usinagem de uma peça, multiplicado pelo número de peças e dividido pelo número de máquinas. Observa que aqui eu não coloquei os 60 ainda. Substituindo os valores, temos isso e fazendo as contas, em 2.156 minutos. Por isso que costumamos dividir por 60, para ficar um valor em horas, que é mais fácil para a gente compreender. E aqui, no caso, teremos 35 horas e 57 minutos, ou praticamente 36 horas. Para obter um resultado mais realista, é necessário considerar as perdas existentes, tais como uma taxa de refugos e a disponibilidade das máquinas. O lote a ser fabricado deve ser o lote a ser entregue dividido por 1 menos a taxa de refugos. Ou seja, se eu tiver que entregar 200 peças, devo me preparar para fabricar mais de 200, pois perdas irão ocorrer sempre. O tempo disponível para a usinagem será o tempo planejado multiplicado pela disponibilidade das máquinas. Devido a pequenas manutenções, limpeza, abastecimento de fluido refrigerante, troca de ferramentas e coisas do tipo, as máquinas não têm 100% de disponibilidade para a usinagem. Veja que esses tempos não estão incluídos no setup, que é a troca da última peça usinada pela próxima peça bruta. Imagine, por exemplo, que eu tenha 5 dias de 8 horas para produzir um lote de peças. Então, na verdade, eu não posso considerar as 40 horas. Se a disponibilidade for de, por exemplo, 95%, significa que 2 horas serão perdidas. Eu vou chamar a atenção para um detalhe importante. A taxa de refugos e a disponibilidade das máquinas são valores estimados por uma média histórica e variam para cada usinagem. Ou seja, não são valores exatos e definitivos. Mas vamos reforçar a questão da distância percorrida, pois é o item que mais requer atenção. Vamos fazer um exemplo bem simples. Esta peça vista de cima tem 120 milímetros de comprimento por 80 milímetros de largura. Esta é a ferramenta que vai usinar o perfil da peça. Para este exemplo, a ferramenta está alinhada com as superfícies da peça. Apesar do movimento ser contínuo, eu vou mostrar por partes. Acompanhe com atenção. Movimentou o raio da ferramenta, percorreu os 120 milímetros do comprimento. Andou o raio novamente. Percorreu os 80 milímetros da largura. Andou o raio mais uma vez. Este movimento é o raio, os 120 milímetros e o raio novamente. Finalmente, este último movimento tem o raio, os 80 milímetros e o raio novamente. Este foi o percurso do centro da ferramenta, que tem 400 mais 8 vezes o raio. Se considerarmos que a ferramenta tem 20 milímetros de diâmetro, então seu raio mede 10 milímetros e a distância percorrida será de 480 milímetros. Vou aproveitar e chamar sua atenção para um detalhe. Note que, se usarmos uma ferramenta maior, por exemplo, o percurso irá aumentar também. Ou seja, o tamanho da ferramenta influencia no percurso ao se usinar um perfil.
Geralmente, ao invés da ferramenta ser posicionada alinhada com as superfícies da peça, nós costumamos afastá-la de uma folga transversal e uma folga longitudinal. Isso significa que esses valores irão ser adicionados no início do movimento e no final do percurso também. Mas e se o percurso tiver arcos de circunferência? Este seria o percurso. Para calcular a distância percorrida, precisamos das dimensões. Comprimento de 120 milímetros, largura de 80 milímetros e essa dimensão de 50 milímetros. Raio de 15, raio de 20 e raio de 35 milímetros. Há algumas cotas indiretas, vou apresentá-las: 65, 35, 45 e 25 milímetros. Vou apresentar um movimento de cada vez. Vamos lá. Raio mais 50 mais raio, raio mais 25. Este pequeno arco côncavo que o centro executou é 1/4 de uma circunferência. O raio desse arco é o raio da peça menos o raio da ferramenta. Ou seja, temos 2π, 15 menos o raio, e tudo isso dividido por 4. 35. Este arco convexo é meia circunferência. O valor do raio é a soma do raio da peça com o raio da ferramenta. Então temos 2π, 20 mais r dividido por 2. 65. 2π, 35 mais r dividido por 4 e, finalmente, 45 mais r. Se o diâmetro da ferramenta for, novamente, 20 milímetros, teremos os seguintes valores: 70, 35, 7,854, 35, 94,248, 65, 70,686 e 55. Somando tudo, temos que a distância percorrida será de 432,79 milímetros. Na verdade, nem é complicado, certo? Observe que, quando se tem raios côncavos, o menor deles determina o maior diâmetro de ferramenta que se pode usar. No caso deste exemplo, seria uma fresa de 30 milímetros de diâmetro. Vale a pena fazer uma rápida análise com relação ao arco côncavo. Com esta ferramenta pequena em relação ao raio da peça, o percurso será este aqui. A usinagem ocorre tranquilamente. Beleza. Com esta ferramenta um pouco maior, o percurso será este. Observe que o raio que o centro executa ficou menor. Com esta ferramenta maior, o percurso será este. O raio que o centro percorre ficou menor ainda. Isso nos leva a concluir que, se for usada a maior ferramenta possível, esse raio será zero. Vamos ver? Esta ferramenta tem seu raio igual ao raio da peça. Veja que o percurso não tem mais o raio, são só duas linhas retas. E note que, quando a fresa chega no centro, seus dentes percorrem exatamente o raio da peça. Vou colocar em câmera lenta para facilitar a visualização. Agora dá para ver que os dentes da ferramenta percorrem exatamente o perfil da peça. Tranquilo? Bem, vamos voltar para a velocidade normal e terminar esta animação. Para encerrar, mais um último detalhe sobre a distância percorrida. Esta peça vai ter duas superfícies usinadas por esta ferramenta. Entre as duas usinagens, a ferramenta vai percorrer uma distância sem tocar na peça, e por isso pode ser um movimento bem mais rápido. Veja: deslocamento na velocidade de avanço de corte. Agora serão dois movimentos em velocidade rápida. O último movimento retorna com a velocidade de usinagem.
Neste caso, o tempo de usinagem deverá considerar as distâncias percorridas na velocidade de usinagem e também as distâncias percorridas em velocidade de posicionamento. Muito bem, com isso você já teve uma boa ideia de como se trabalha com o tempo de usinagem. Agora é hora de resolver 3 exercícios que foram propostos. Cada exercício tem o seu vídeo de resolução para ajudar na compreensão. Minha sugestão é que tente resolver os exercícios e, somente se tiver dúvidas, assista o vídeo correspondente. Não caia na tentação de assistir o vídeo primeiro. Aproveite a oportunidade para se testar. Então, até mais!